vocês vão abrir em Marcos, no capítulo 14. E vocês vão ler a partir do verso 43 comigo. Acompanhem, por favor. Verso 43 do Evangelho segundo Marcos, que diz assim a palavra do Senhor: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Vamos ler comigo o verso 50, todo mundo junto? Então todos o abandonaram e fugiram. Mais uma vez. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu. Que vergonha! Deixando o lençol para trás. Essa é a primeira parte que nós vamos ler na mensagem de hoje. Daqui a pouco a gente vai no Evangelho de João. Mas eu quero falar um pouco sobre esse Evangelho de Marcos. Como o próprio nome diz, foi escrito por São Marcos. Marcos não tem nenhum contato nas Escrituras, nenhuma conversa, nenhum diálogo com Jesus. Nós não vemos Jesus se apresentando a Marcos, nós não vemos Marcos se apresentando a Jesus, mas Marcos foi um auxiliar de Pedro. E Marcos também, em uma certa oportunidade, viajou na primeira viagem missionária com Paulo. E Marcos deu trabalho, porque quando Marcos ingressou no grupo dos apóstolos, ele era um jovem, ele era muito novo. E os pesquisadores das Escrituras entendem que o autor deste evangelho, que também abandonou Jesus, é o jovem que corre nu aqui nesse relato. Imaginem, o escritor do primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos, está aqui, obviamente na primeira fase da sua vida com Deus, na fase ainda da acomodação, da compreensão, da análise, quem é Jesus e coisa e tal, e ele está aqui exatamente vestido de um lençol. Sei o que diabo esse cara estava fazendo ali com aquele lençol. Talvez tivesse tomado banho perto e estava dormindo, mas ele foge e na hora de fugir o lençol cai. E ele fica como vê o mundo. Marcos. Lá na frente, como lhes disse, ele faz uma viagem com Paulo, mas Paulo também logo diz: olha, na segunda vez esse cara não vai comigo. Não vai comigo porque esse menino é muito maluquinho, entendeu? É um menino meio doidinho e ele é muito infantil e muito ainda verde. E quando São Paulo fez a sua segunda grande viagem missionária, que está sendo contada lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ele teve um problema exatamente com Barnabé, que na primeira viagem viajou com ele, e na segunda eles tiveram que se separar.
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa de Marcos. Porque Barnabé quis levar Marcos e Paulo não quis levar Marcos. Então nós temos aqui, a gente já vê a princípio como a nossa história é uma história de fragilidades. Como a história de cada um de nós diante dos olhos de Deus, ela é frágil. Como nós somos incompletos, como nós somos fracos, como nós deslizamos, como nós pisamos na bola, como nós não conseguimos responder aos requerimentos puros, justos e perfeitos de Deus a nosso respeito. Ou seja, nós estamos sempre em situação de incompletude diante de Deus. E Deus é tão maravilhoso em contrapartida, que Ele pega pessoas que passaram inclusive por cenas pitorescas como essa, de correr nu, com medo, e ser Ele o autor do Evangelho de Marcos. Olha que coisa. Não estou dizendo que você tem que correr nu agora, para Deus lhe usar. Estou só dizendo que foi uma cena pitoresca. O outro que pegou a espada e cortou a orelha do soldado, quem é? São Pedro. Pedro, que passou a ser uma das colunas da igreja. Destemperado, senso meio equivocado do que Deus dizia para ele, do que Jesus dizia para ele. Enfim, qual é a cena? A cena é a cena do abandono. É a cena em que Jesus é deixado pelos seus amigos. É a cena em que Jesus é deixado por aqueles que o amavam. Aspas, amavam. A Bíblia diz que todos o abandonaram e fugiram. É interessante que nessa hora a gente olha muito para Judas, né? Poxa, Judas que traiu, que vendeu, de fato. Se pode se dar uma gradação ao pecado dele, o dele foi o pior, porque ele entregou o seu próprio mestre para ser morto. Mas o que dizer de Pedro, o destemperado? O que dizer de Tomé, o incrédulo? E o que dizer dos outros que nem o nome aparece aqui, sei lá o que é que estavam fazendo? Uma coisa é verdade, segundo Marcos, a testemunha nua desse evangelho, todos fugiram. Todos. E eu fico pensando, há esperança para tal ato de covardia? Há esperança para quem andando um dia com Deus, dele se afastando, de voltar e de ser trazido de volta para os lugares de honra que Deus sempre pretendeu para a nossa vida? Há esperança para um filho desviado, há esperança para um homem e uma mulher que estão longe do caminho de Deus, há esperança para alguém que um dia foi tão útil nas mãos do Senhor e de repente deixa de ser, pelos medos da vida, pelas decepções da vida, pelas lágrimas da vida, inclusive pelas dores da vida. Pode um soldado ou uma soldada ferido ou ferida como nós, ser aceito de volta nas fronteiras, no fronte de guerra dos propósitos de Deus? Pode alguém que um dia esteve tão perto, sentindo o próprio cheiro do mestre, comendo com o mestre, dormindo ali ao som das aves e debaixo das árvores, em muitas ocasiões que eles dormiram ao relento? Pode alguém como aqueles homens e mulheres que, tendo experimentado o sabor da vida, o sabor autêntico da alegria e da felicidade, e tendo, pelo medo de ir à frente, pelo medo de continuar, negam ao Senhor, podem esses homens de alguma maneira e mulheres serem trazidos de volta, serem mais uma vez reanimados? Pode uma seleção que perdeu de 7-1 trazer alegria para o país do futebol? Falar em 7-1, eu estava pensando sobre essas coisas, né? Uma breve reflexão que eu estava fazendo esses dias. Eu não postei porque tem um tom tanto quanto religioso, espiritual, mas eu quero trazer para vocês. É interessante, algumas coisas a gente tem que aprender daquele jogo. Eu estava em Miami na hora do jogo.
Na realidade, eu estava me dirigindo para Miami para assistir o jogo na casa de irmãos dessa comunidade que estão morando lá. Estava no meu caminho de volta para o Brasil. Quando eu cheguei e me sentei, fui organizando algumas coisas na mala. Gol. Estão brincando. Algum daqueles programas, né, que tem de piada, né? Acho que pegaram o mesmo gol e ficaram repetindo. Até que eu me dei conta, no quarto gol, que o quarto gol era gol mesmo. Né? E comecei a ver umas crianças chorando e coisa e tal. E aí é muito interessante. Quando chegou no final do primeiro tempo, depois de 5 gols, caiu um raio tão forte na região onde eu estava. Foi uma tempestade tão forte que caiu o sinal de celular, de televisão. Se brincar, até o gás cortaram. Não conseguimos assistir ao segundo tempo e ficamos acompanhando, e os comentários, né, do Brasil, os amigos do Brasil no WhatsApp, ajuda nós, porque nós está sem sinal, né? Quem foi que ganhou, quem foi que não ganhou. Mas aí eu percebi uma coisa, tudo isso pode ser muito simbólico, mas eu acho que carrega um pouco de reflexão para nós. O Brasil perdeu para a Alemanha. A Alemanha é o país que começou a reforma do cristianismo no século XVI. Que tirou milhões de pessoas da Europa de falsas e equivocadas noções de uma religiosidade presa a dogmas, a compra, a venda de indulgências. Nós devemos, irmãos, à Alemanha, não só a reforma protestante, mas as portas para o renascimento do mundo antigo. E um segundo fato, nós perdemos sob a mira de um juiz pastor. Não sei se você sabia disso, mas o juiz daquele jogo era pastor. E aquele pastor era correto, né? Porque deixou o Brasil levar 7 gols mesmo na boa. Né? Não conseguiram comprar aquele pastor, né? Há um terceiro fato que me impressiona: 7 gols. O 7 na Bíblia representa a perfeição de Deus. O número 7 significa biblicamente a perfeição, ou seja, foi uma derrota perfeita. Oh, glória! Ninguém diz isso, né? Uma derrota perfeita, sendo assistida por um juiz pastor, imposta pela nação que nos lega a reforma, né? E mais, poucos perceberam isso. Aconteceu em Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Não sei se vocês acompanham, as mulheres talvez mais que os homens. Mas foi lá em Belo Horizonte que começaram campanhas de oração pelo Brasil. Foi lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha, que profetas vieram de fora dizendo que Deus abalaria a nossa nação. Irmãos, eu não vou dizer que Deus fica ali jogando dados para saber quem vai ganhar a Copa. E também nem acho que Ele interfira nessas questões tão banais. Mas uma coisa é verdade: quando Deus quer falar com o seu povo, Ele usa qualquer circunstância, inclusive o futebol. E aí, dentro desse quadro, vem a pergunta: pode uma seleção como essa, que foi humilhada no nosso próprio país, a turma dos anos 50, né? A derrota do Brasil na Copa em seu próprio país, esse ano nem no Maracanã o Brasil jogou. É muito vergonhoso. Pode essa nação ressurgir a partir desse contexto? Eu me refiro a futebol, é muita banalidade, mas pode essa nação ressurgir nesse ponto? E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Pode você que vem sendo derrotado pela vida, pelas decisões equivocadas, pelos pecados cometidos, por ter deixado o Senhor, por ter abandonado a voz de Deus, por ter decidido andar pelos seus próprios passos, a partir das suas próprias percepções, pode alguém que um dia brilhou para Deus e hoje está totalmente cinza, opaco e sem brilho, voltar a ser utilizado dentro do time do reino? Pode um ministério que está definhando voltar a crescer?
Podem igrejas que um dia brilharam no mundo inteiro e hoje são museus, verdadeiros museus na face da terra, voltarem a experimentar a graça, o sabor, o favor e o fogo do Espírito Santo. Irmãos, o tema dessa mensagem é ao mesmo tempo uma afirmação. E a minha afirmação nessa tarde, que já fiz 2 vezes, às 8 e às 10 da manhã, é que há esperança para os desviados. Repita comigo: há esperança para os desviados. Mais uma vez: há esperança para os desviados. Automaticamente o que vem na nossa cabeça nesse momento é apenas a ideia do desviado, aquele que realmente saiu dos caminhos do Senhor e que nessa hora pode estar fazendo horrores da sua própria vida. Mas há vários outros tipos de desvio, de atalho, de perda do compasso, do ritmo do céu. Eu me sinto na minha própria vida muitas vezes fora de cena. Me sinto muitas vezes desviado, e quando eu falo desviado, não me compreendam mal, mas ainda que fosse essa a realidade, não seria de se espantar, porque eu sou ser humano. Mas quando eu falo que muitas vezes eu me sinto desviado, é no sentido de um senso de que não sou aquilo que Deus deseja que eu seja, de que eu me sinto fraco, pequeno para fazer o que Ele quer que eu faça. É no senso de que muitas vezes eu e você, espero que sim, porque eu creio que não estou pregando para anjos, mas eu e você nos sentimos incabíveis dentro do plano de Deus, incompletos, pequenos para sermos usados pelas mãos do Altíssimo, pequenos para sermos usados para grandes coisas, tão insignificantes para sermos usados para mudar o mundo, tão insignificantes para sermos usados para ganhar vidas e vidas e vidas, e a partir dessas vidas espalhar o mistério que foi revelado em Cristo Jesus. O tema de hoje posiciona-se sobre essa questão. Pode alguém tão distante de Deus, tão distante que nem o burro de Shrek alguém aguenta chegar lá. Pode alguém que esteja tão longe de Deus ser trazido para perto, ser reutilizado, ser mais uma vez honrado na presença do Senhor? Pode alguém que um dia esteve perto e que está longe, que Deus possa trazer e exaltar de novo e fazer desse homem, dessa mulher uma bênção em suas mãos? Pode o seu filho, eu sei que há mães aqui que sofrem pelos seus filhos, há mulheres que sofrem pelos seus maridos, há maridos que sofrem por suas famílias, e você pergunta: oh meu Deus, eles estão tão longe de ti, eles têm te negado, eles têm cuspido na tua graça, eles têm estado por caminhos tão distantes e tão longínquos. Eu quero enfatizar, reafirmar e colocar mais uma vez como ponto de partida nesse momento: há esperança sim para os desviados, inclusive eu e você. Amém, irmãos? Isso é melhor do que gol do Brasil na Copa. Há esperança para a gente. E eu vou dizer onde é que está essa esperança e como ela se processa. Você agora vai para João, o Evangelho de João, e você vai abrir capítulo 20, verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Fazendo o que, gente? Chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Gente, isso aqui é simplesmente fora de série, presta atenção. Na quinta-feira, Jesus foi preso. Na quinta-feira à noite, depois de preparar um lindo jantar para seus apóstolos, ele foi abandonado. Todos fugiram. Pedro ficou ali mais ou menos, sabe, dando uma de João sem braço, mas negou Jesus 3 vezes no pátio do Sinédrio. Jesus se vê sozinho, humilhado, e mais do que isso, o abandono começa antes dele ser preso. Quando ele chegou no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e começou a agonizar, a pensar que sobre ele toda a maldição da humanidade cairia, sobre ele cairia o pecado de todos nós, o pecado dos bons, o pecado dos maus, o pecado dos que passaram antes dele, os pecados dos que viviam naquela época e os pecados de toda a humanidade que viria depois dele. Uma grande carga, um grande peso, um peso humanamente insuportável e mais ainda, sendo lançado sobre um homem santo, o próprio Deus encarnado. E na hora que Jesus chega no Getsêmani, ele convida os seus amigos mais próximos. Isso é de cortar o coração, isso é de cortar o coração. Ele convida apenas Pedro, Tiago e João, os seus 3 melhores amigos, e ele disse: fiquem aqui comigo, fiquem aqui comigo, orem por mim, vigiem comigo. E a Bíblia diz que quando Jesus agonizava e nos momentos de maior angústia, que ele procurava aquele olhar de aprovação dos seus amigos, ou procurava ao menos aquele olhar de apoio, de suporte. O que ele via eram 3 homens dormindo, e ele olha para eles e diz assim: mas meus queridos, vocês não conseguiram vigiar comigo ao menos 1 hora acordados, vocês não conseguiram ficar em oração, em intercessão e em vigília pela minha vida. Foram aqueles que logo depois fugiram, foram aqueles que logo depois desapareceram, foram aqueles que o deixaram sozinho. E ele vai naquela quinta-feira fatídica, vai a julgamento, é morto na sexta-feira antes do pôr do sol, ressuscita no domingo. E quem é que ele encontra naquele lugar? Uma mulher. E dando uma pequena vírgula aqui, uma pequena pausa na minha mensagem, uma pequena reflexão sobre isso. Quem aqui participou da nossa pesquisa aqui na Cidade Viva, aquela pesquisa longa que fizemos? Quem não participou? É melhor, levanta a mão. Não participei. Balança a mão assim. Não fiz. Nós entrevistamos 2.300 e tantas pessoas. Sabemos que foi mais ou menos a metade dos adultos da nossa comunidade. Mas alguns dados nos chamaram a atenção. Nós temos mais de 60% de mulheres e menos de 40% de homens aqui. O que demonstra um dado muito especial. As mulheres, de alguma maneira, são mais quebrantadas à voz de Deus. Segundo,
No Brasil nós sabemos que os homens ganham mais do que as mulheres ainda, em média. E o que eu estou falando é estatística, não é teologia. Constatamos nessa comunidade que as mulheres fazem 3 coisas a mais do que os homens. Primeiro, elas contribuem mais. Segundo, elas frequentam mais. E terceiro, elas servem mais ao Senhor aqui nessa comunidade. Para mim é vergonha como homem, porque é uma distância assim absurda. E hoje de manhã, e mais uma vez eu quero dizer assim, da minha alegria de poder saudar mulheres nessa comunidade tão dedicadas ao Senhor. Parabéns para vocês, minhas irmãs, que o Senhor as mantenha fortes. E quem apareceu lá não foi um marrudo que tinha saído da academia de musculação da antiga Jerusalém, para ver se fazia medo aos guardas e tentava fazer alguma coisa roubando o corpo de Jesus. Quem apareceu lá foi uma mulher frágil, uma ex-prostituta, e ela não tem medo, ela vai ao sepulcro, e lá no sepulcro, ela recebe, gente, a primeira fala de Jesus sobre a restauração e sobre a esperança para os desviados. A primeira afirmação que ele dá àquela mulher é a afirmação que serve como base para a construção da minha vida e da sua vida. Eu chamaria hoje, usando um termo um pouco mais complexo, como o elemento fundante da nossa fé. O elemento sobre o qual Jesus queria que eles construíssem, ou melhor, reconstruíssem as suas histórias. Naquela hora, tendo sido desprezado, tendo sido traído, ele diz àquela mulher: diga aos meus irmãos que eu estou indo para o meu Deus, e Deus deles também, para o meu Pai, e Pai deles também. A primeira razão pela qual nós não podemos desanimar, não podemos desacreditar, e devemos crer em todo o tempo que há esperança para todos aqueles que estão longe de Deus, distantes do Senhor, é que a paternidade de Deus não é uma escolha nossa, mas foi Ele quem nos escolheu como seus filhos e filhas, e como escolhidos como filhos e filhas, Jesus assegura através de Maria Madalena: diga aos meus irmãos que eu estou indo para aquele que é o meu Pai, mas também é Pai deles a partir de agora, para o meu Deus e Deus deles a partir de agora. Há esperança para quem está perdido por uma razão muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa: o Deus de Jesus, o Pai de Jesus é o seu Deus, é o meu Deus, é o seu Pai, é o meu Pai. O Deus poderoso que tirou o Filho daquela morte, daquele sepulcro, é o mesmo que atua na vida de todos nós, porque Ele nos ama e nos assegura mais uma vez: eu sou o vosso Pai. Aleluia! A primeira coisa que Deus faz conosco, para nos dar a esperança de continuar vivendo, de continuar acreditando, a primeira coisa que Ele faz é restaurar a nossa fé. E a fé é a base, é o elemento fundante da nossa existência. Não adianta você tentar empurrar alguém de volta ao convívio do corpo de Cristo, sem que essa pessoa tenha em primeiro lugar essa convicção: opa, a minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus, eu sou filho de Deus, o meu Deus, o meu Pai me comprou. Não adianta, você pode estar longe, o que for. Não adianta, você pode estar distante, o que for. Você pode estar se sentindo cansado, como for. Você pode estar se sentindo inadequado para fazer o que Deus quer que você faça. Mas Ele nos assegura: eu quero restaurar a vossa fé. Vai, Maria, diz para eles que eu estou indo para o Pai da gente.
Nosso Pai. Eu estou indo para o nosso Deus, não é só o meu Deus, não. Porque em minha carne e meu sangue eu fiz vocês irmãos meus. E fiz vocês herdeiros dos mesmos bens e dádivas que estão reservados para mim. Agora, nós não somos apenas grandes amigos, nós somos filhos do mesmo Pai e servos do mesmo Deus. Aleluia! Então a primeira coisa que a gente vê Jesus fazendo aqui, para dar esperança para quem está longe, quem está cansado, quem está perdido, é restaurar a fé. Aí ele continua. Aí você vai abrir, mais uma vez, o Evangelho. Dessa vez Jesus não manda recado. Dessa vez ele vai. Olha o que é que ele faz no capítulo 20, no verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por que eles estavam de portas trancadas? Tem aí na tua Bíblia. Por medo. Medo de quem? Dos judeus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, olhe para mim. Você tem medo de quê? O medo nos aprisiona. O medo nos isola. E o medo nos paralisa. Estavam lá feito ratos. Se ouvisse um barulho do lado de fora, vão matar nós. Vão pegar nós. E agora quem vai ser o próximo? Vai ser picadinho de discípulo. Acho que até um pode ter dito, meu Jesus Cristinho estava tão bom ali no mar da Galileia, pescando aqueles peixes. Agora estou aqui em Jerusalém, os homens vão me prender. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem medo de quê? Muitos têm medo de voltar atrás e não ser aceito. É uma possibilidade. Muitos serviram no corpo de Cristo e têm medo de voltar pela porta da comunidade e serem vistos e abraçados, porque eles têm medo de serem julgados. Outros têm medo de tantas outras coisas. O fato é que o medo não provém da fé. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus por nós lança fora todo medo. Mas eles estavam lá com medo. Eu não sei, irmãos, eu tenho pais muito maravilhosos, que me criaram muito bem, me criaram no pau mesmo, assim, sabe? Eu sou do tempo de sim, senhor, por favor, papai, eu sou do tempo de ficar de joelho de castigo, e não tenho trauma nenhum, porque eles me fizeram um homem, e não um moleque da sociedade pós-moderna. Cheio de... não é a lei da palmada que está aí? Não pode fazer nada, a criança não pode sentir nada, tudo bem. O pai não vai dar, mas o primeiro malandro na rua vai dar as pauladas nele. É muito raro, muito raro. Também acredito que a gente pode criar o filho apenas na palavra e no castigo. O castigo, muitas vezes, verbal, nas reprimendas. Mas eu vou dizer uma coisa, pai que não disciplina o filho em casa, está preparando o filho para apanhar da polícia, e para depois vir chorar na igreja, meu filho, você não disciplinou, Deus arrumou alguém para disciplinar, entendeu? Foi um bicho de borracha desse tamanho aqui no lombo do seu sujeito. Mas o fato é que eu me lembro, quando eu fazia coisa errada, eu ficava esperando, assim, o medo de apanhar doía mais do que a pisa. Você já sentiu isso? Ai meu Deus, calma menino. O medo de apanhar dói mais do que a pisa. Já passou por isso, não? Então eu fazia as minhas traquinagens, e eu assim, olha,
Não é querendo, como diz um amigo meu pastor, não é querendo me gambar. Mas eu fui traquina muito, coisas assim incríveis. Se eu for contar para você, você não vem mais domingo me ouvir. Mas uma coisa é real, quando eu fazia coisas erradas, eu ficava esperando meu pai chegar e minha mãe chegar, e era assim, era quase que absoluta a certeza da reprimenda, ou do castigo, ou do, enfim, da palavra firme. Agora vem uma coisa, pensa comigo, pega a situação, estão ali aqueles ratos, escondidos, chega quem? O cara que na quinta-feira eles tinham abandonado. A Bíblia não relata não, mas eu tenho quase certeza, vou perguntar para Tomé, para João, para Mateus, não está para Mateus que ele é da área de tributação, perguntar, meu amigo, quando você viu Jesus entrar ali, hein, como foi? É como se dissesse, agora é para ter medo, meu amigo. Porque o Senhor da vida ressuscitou, agora é para temer. A Bíblia diz que diante de Deus, toda a humanidade um dia haverá de dobrar os joelhos e toda a língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E que haverá grande temor sobre a terra e ranger de dentes, é ou não é? Agora imagina, Jesus agora vai entrando. E eles já sabiam que Jesus podia pintar por ali, né? Porque Maria não já tinha vindo antes. Hoje de manhã eu disse assim, olha, se fosse eu, é por isso que eu não sou Jesus. Eu chegava mais ou menos assim, né? E você também, né, irmão? Entendeu? Você ficou sozinho, te abandonaram. E eu olhava logo para os homens, né? Vocês são homens, um bando de prato de papa, hein? Como é que é? O negócio agora vai ser pesado, rapaz. A reconstrução agora vai ser difícil. Vocês andaram comigo 3 anos e poucos meses. E me abandonaram na hora H. É como aquele marido que trai a mulher e chega pedindo perdão, já viu? Oh, minha filha, me perdoa. Não, peraí. Não é assim não, meu amigo. Começa aqui a lamber meus dedos. Cara no chão, rapaz. Que conversa é essa? Cara no chão. Entendeu? Vão ser 60 dias sem canguru perneta. 60. Segura a onda, lamba aqui Lamba aqui meu dedo. Vai tirar a frieira, como a irmã está dizendo aqui. Com frieira é mais difícil, né, irmã? Essa parte aí acrescentou. Fica mais difícil ainda com frieira. Com encravada. Vem aqui. Não, agora você vai pagar pelo que você fez. Agora você vai ver, entendeu? O cancão piar. Agora você vai entender que as coisas não são bem assim. Então entra Jesus, eu acho que todo mundo se encolhe. Meu Deus, já chegou e ele está vivo. Paz seja com vocês. Eu não sei se você entende o que essa palavra significa na Bíblia. Quando Jesus chegou e disse paz, ele disse, está tudo bem entre nós. Eu os perdoei desde o princípio. Estou pronto para caminhar mais uma milha com vocês. Estamos em paz. Paz seja com vocês. Eu estou agora, é o segundo ponto. A primeira coisa que Deus faz para dar esperança aos desviados é restaurar a fé. E em segundo lugar, Ele restaura o relacionamento. Porque sem paz não tem como haver relacionamento. Você não pode ter um relacionamento com sua esposa depois de uma crise se não houver paz, é ou não é verdade? Você não pode reconstruir o seu relacionamento com seus filhos se não houver paz. Você não pode ter uma nação que sonha em ser uma grande nação se não houver paz social, se não houver paz entre as classes, se não apregoarmos a paz entre as classes, ao invés de vivermos da ideia da crise entre as classes.
Jesus é o Senhor, Ele é o pacificador, Ele é o Senhor da paz. Ele não quer que a gente volte a estar com Ele nos sentindo culpados, porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados e o nosso passado no mar do esquecimento, e o diabo está prendendo você, o diabo está manietando a sua vida, você não consegue entender o que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, porque você está avaliando o amor de Deus por você a partir das expressões do seu amor incompleto e imperfeito pelas outras pessoas. Você espera que Jesus faça com você aquilo que você faz com aquele que te ofende. Você espera que Jesus faça com você, lhe dê aí anos na espera, na humilhação, sofrendo pelo seu perdão, em busca do perdão de alguém. Não, o nosso Deus é bom e Ele é perfeito, e Ele conhece de longe um coração quebrantado, e ao saber quem tem um coração quebrantado e arrependido diante dEle, e com certeza Ele via isso no coração daqueles 11 homens e daquelas mulheres que estavam naquele lugar, Ele chega e simplesmente, sem questionamentos, sem reprimendas e sem fazer com que eles se sentissem com a consciência pesada, Ele olha para eles, mostra os buracos nas suas mãos e diz: paz seja com vocês. Eu conquistei na cruz a paz dos filhos com o seu Pai Celestial. Eu conquistei na cruz essa paz. Amém, gente? Então repita comigo: a esperança para os desviados. Pois Ele restaura a nossa fé, restaura o nosso relacionamento. E vem mais agora, olha o que é que Ele diz. Vamos ler mais uma vez? Versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado aberto, o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: o que, gente? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eu tenho conversado nesses anos todos com casais que estiveram em processo de separação, onde houve traição, onde houve abandono, o que quer que seja. E eu costumo usar, ainda que não de uma maneira muito metódica, mas ao ler, ao preparar essa mensagem, eu vejo que é assim que o Espírito Santo nos dirige enquanto igreja. A primeira coisa que nós tentamos restaurar é o quê? É a fé. Não adianta você, por exemplo, querer unir um casal que está em briga, se você usa as Escrituras como parâmetro de aconselhamento, e aquelas pessoas não acreditam nas Escrituras. Ah, não é bem assim. Quando alguém chega para mim e diz: não é bem assim, eu digo: realmente, não dá para nós. Eu paro aqui, eu não sou psicólogo. Eu não vou tentar lhe convencer com técnicas. Ou nós partimos a partir das mesmas convicções, ou nós não temos como caminhar. Você crê que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz sobre casamento, o que é que a Bíblia diz sobre divórcio, sobre o que a Bíblia diz sobre... Não é bem assim. Mas em muitos casos a gente consegue progredir. Não, cremos, nós nos batizamos na igreja, nós temos temor ao Senhor, nós queremos saber disso aqui. Tá bom. Fé restaurada. Primeiro passo completado. Vamos ao segundo.
Tem que haver o quê? A restauração da paz. Porque sem paz não há reconciliação. Não adianta você dizer assim, não, eu acredito que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, e tudo bem, eu acredito que a Bíblia diz, eu acredito, a minha fé é restaurada nesse sentido, mas na hora de colocar em prática, eu faço como aquela mulher, venha lamber meu dedo primeiro, mais uns 3 anos. Se você não perdoa, meu irmão e minha irmã, você não é feliz. Porque quem não perdoa vive em guerra, mesmo que não perceba, você está em guerra. Se você tem algo contra alguém e você guarda aquilo, você está em guerra com aquela pessoa. Então você não está vivendo paz, porque guerra é o antônimo da paz. Então a gente olha para essa realidade e também há casais que conseguem dar esse passo. Não, tudo bem, a gente quer ficar bem, a gente quer ficar ok, vamos aqui cuidar dos meninos direito, tal. Olha, estamos em paz, eu gosto dele, ele gosta de mim, somos amigos. Agora é o seguinte. Uma coisa é restaurar a minha fé, outra coisa também é restaurar a paz. Mas o terceiro, restaurar a funcionalidade do meu casamento, então eu não quero mais. Não, porque a Bíblia diz que eu posso me separar em caso de adultério. E só nesse, inclusive. Eu digo, mas você leu a Bíblia de maneira incompleta. Deus permite por uma razão, por causa da dureza do seu coração. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender. Esse terceiro ponto de restauração, ele é mais complexo. Nós contratamos uma pessoa para a Cidade Viva há alguns anos, pessoa conhecida, que eu já conhecia há algum tempo, e essa pessoa estava exercendo uma função muito legal, estava indo muito bem, cumprindo com suas obrigações, tudo muito legal, querido pelas pessoas com quem ele trabalhava, mas surgiu, entre aspas, um boato, que chegou aos meus ouvidos, em primeiro lugar, que aquela pessoa não era formada naquele curso que ela dizia que era formada. Eu digo, mas como? Não, ele não é formado nesse curso. Ele pegou esse diploma, isso não pode ser. Liguei para o RH, disse, mande agora para mim, escaneie a cópia dos documentos dessa pessoa que eu quero verificar. Peguei a cópia autenticada, tudo legal, com registro no conselho específico. Tudo ok. Tudo tranquilo. Eu digo, rapaz, ainda pensei assim, como as pessoas são más, querendo prejudicar um irmão que está trabalhando. Passou um tempo, uma outra pessoa me procurou e disse, essa documentação é falsa. Eu digo, não acredito. Porque eu parto do pressuposto, e você deve também buscar isso, o pressuposto da boa fé. As pessoas são honestas até que me provem o contrário. E não o contrário. São desonestas até que me provem ao contrário. Peguei o diploma, a universidade onde ele foi expedido, liguei para a reitoria, pedi para falar com o pró-reitor da área específica, expliquei o caso, mandei um ofício assinado por mim, para documentar, falei ao telefone, ele disse, mande a cópia desse diploma. Eu mandei a cópia desse diploma, a cópia da carteira do conselho específico, e ao chegar lá, ele nos ligou com 15 minutos, não foi mais que isso. Olha, quero dizer o seguinte, essa pessoa nunca estudou na nossa faculdade, esse diploma é falso, e a Polícia Federal aqui nesse estado, está procurando os falsários. Foi o que nós fizemos, com muita tristeza e muito pesar, comunicamos à Polícia Federal. Buscamos restaurar o coração, como pastor, busquei restaurar a fé daquela pessoa, dizendo, Deus te ama, Deus te quer perto dele, Deus pode reconstruir a sua história.
levante a cabeça, arrependa-se do que você fez. Depois de algum tempo buscamos restaurar a paz entre nós, para que a gente possa se encontrar e se cumprimentar pelo menos. Mas quando veio para o terceiro passo, a restauração da funcionalidade dele, a restauração da sua posição dentro do corpo de Cristo, nessa igreja pelo menos, em razão de tudo que aconteceu, nós não fomos adiante. Agora, Jesus está aqui diante de traidores. O que essas pessoas fizeram com ele foi muito pior do que falsificar um diploma. O que essas pessoas fizeram com ele, e nós fazemos com o Senhor todos os dias. Quando você é homem, você é mulher, se assenta num computador, ou hoje, dependendo do nível da sua adicção e do seu vício, ou durante a semana, abre um site de internet e vai, varando a madrugada, consumindo pornografia, você está simplesmente defraudando o templo do Espírito Santo que é você. Na hora que você mente para alguém, na hora que você deseja o que não é seu. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu começo por mim mesmo. Não vos fala um moralista que vos aponta sobre a face um dedo acusador. Vos fala alguém como vocês, que precisa entender nas dinâmicas da vida que nós estamos ou mais ou menos, ou dia sim, dia não, momento sim, momento não, quando, por exemplo, em um dia normal, ainda que sem cometer nenhum pecado socialmente reprovável, nós não dedicamos, por exemplo, tempo para orar a Deus. Nós não dedicamos tempo para ler as Escrituras, ou eu como pastor em uma igreja com milhares de pessoas, não dedico tempo suficiente para preparar uma mensagem para vos entregar. São formas de desviar-se do plano de Deus, são formas de desviar-se do projeto de Deus, e a primeira coisa que Jesus diz na restauração da fé, ele diz: olha, diga para eles, Maria, que eu estou indo para o meu Pai, que é Pai deles, para o meu Deus, que é Deus deles, lhes restaure a fé, eu os comprei com o meu sangue. Ao vê-los pessoalmente, ele olha para cada um deles e diz assim: paz seja convosco, fiquem em paz, eu vos perdoei, o meu sangue foi suficiente, eu conheço o coração de vocês, eu sei de que matéria vocês são feitos, eu vos perdoo. Mas Jesus não só restaura a fé e o relacionamento, ele vai mais longe. Ele olha para aquele bando de desertor, ele olha para aquele bando de traidor, de gente medrosa, e diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como o Pai me enviou para pregar, para curar, para libertar, para reconstruir, para perdoar e para levar o reino dele à frente, eu também vos envio para fazer a mesma coisa. É como se ele dissesse: eu vos restauro não apenas a fé e não apenas o relacionamento, eu vos restauro a missão que eu dei para vocês, a posição que eu dei para vocês no reino. Eu não só os perdoo para tê-los longe de mim, eu os perdoo para tê-los perto de mim. Eu quero contar com vocês na jornada da transformação cósmica. Vocês são meu povo, meus filhos e minhas filhas, eu os envio a esse mundo para fazer o que eu faço, eu os envio a esse mundo
para retornar a fazer o que vocês faziam. E o que é que Deus está dizendo de maneira clara para nós? E disse para mim ontem, olhando para o ano que passou, olhando para a minha vida de vez em quando eu me sinto inútil, quando eu me sinto impróprio, quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto incabível, quando eu não me sinto digno, quando eu não me sinto suficientemente forte. E Deus me relembrou ontem para que eu relembre a vocês: Sérgio, o fato de eu mandar você ir, o fato de eu te enviar como o Pai me enviou, não é porque você seja bom, não é porque você seja grande, e não é porque você seja forte, é porque eu amo você, e através do Espírito Santo que eu sopro sobre a sua vida, você será capaz de fazer coisas que jamais imaginaria fazer. Você será capaz de fazer coisas que não seria capaz de fazer sem o meu Espírito Santo. E o que Deus está dizendo para cada um de vocês aqui, alguns cansados, alguns se viram já há muito tempo no corpo de Cristo e hoje não servem mais. Uma das coisas que nós descobrimos na pesquisa que muito nos entristeceu é que cerca de 30% dos respondentes, e eu estou me referindo a quase 700 pessoas nessa comunidade, afirmaram que um dia serviram ao Senhor em alguma área dessa comunidade e já não fazem mais. E a principal das razões é falta de tempo, e eu disse: meu Deus, levanta o teu povo, reaviva o teu povo, vivifica o teu povo, ó Senhor, que ecoe no coração dos meus irmãos e minhas irmãs, a mesma realidade que ecoou no coração de Maria Madalena e dos apóstolos. Diz para nós mais uma vez nos dias de hoje, Senhor, que a nossa fé é restaurada, que o nosso relacionamento pecaminoso é restaurado contigo, e que a nossa utilidade no corpo de Cristo também é do teu interesse. O Senhor está olhando para você e dizendo assim: levante-se, não desista, insista, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Quando sois fracos é que vós sois fortes, porque o meu poder se aperfeiçoa em vossa fraqueza. Eu te enchi de dons, eu te enchi de talentos, eu te dei o meu Espírito, eu te tenho como útil. Levanta-te da tua prostração, da tua inutilidade e da tua paralisia. Levanta, dá a volta por cima, exerce a resiliência, meu filho e minha filha. Eu te quero ativo, eu te quero ativa. Eu tenho muito para fazer através de você, porque o Deus de João, Tiago, Pedro, Tomé, Mateus e dos apóstolos, eu sou Deus também de vocês, e vocês são a geração apostólica que está viva hoje. Vocês são o meu povo, os meus filhos, as minhas filhas. Eu quero usá-los, eu quero que vocês vão à frente, eu quero que vocês se sintam úteis. Não deixem que o diabo os amarre. Levantem e andem, porque eu não só restauro nessa noite a vossa fé, a vossa paz no nosso relacionamento, mas eu restauro a vossa utilidade no reino de Deus. Aleluia!